A sua igreja provavelmente afirma que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, baseada em 2 Timóteo 3, versículo 16. As próprias Escrituras advertem que o texto sagrado não permite invenções ou interpretações isoladas, como lemos em 2 Pedro 1, versículo 20. Jesus Cristo, por sua vez, garante ser a única verdade absoluta em João 14, versículo 6, e promete que é essa verdade que nos liberta em João 8, versículo 32. Então, eu te pergunto, se a Bíblia é perfeita e a verdade liberta, por que o atual sistema religioso ignora as regras mais elementares da interpretação bíblica? Eles ignoram a exegese básica. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e com qual contexto histórico e cultural. O próprio Jesus foi categórico em Mateus 12, versículo 30, ao dizer: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então responda com honestidade, porque o que mais vemos hoje são denominações e igrejas espalhadas, fragmentadas, cada uma reivindicando ser a dona da verdade, fazendo interpretações particulares e quebrando todas as regras hermenêuticas. Eu me chamo Heraldo Santos e você está no canal A Bíblia Pode Ser Investigada, uma análise crítica. Sejam todos muito bem-vindos. A Bíblia exige que não existam interpretações particulares ou invenções teológicas, segundo Pedro 1, versículo 20. Jesus garante que ele é a única verdade absoluta, João 14, versículo 6, e promete que essa verdade nos liberta, João 8, versículo 32. Então me responda, se a Bíblia é perfeita e a verdade liberta, então por que o sistema teológico do cristianismo nunca pergunta: quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Para que finalidade? Ignorando a regra de 2 Pedro 1, versículo 20? Fazendo interpretações particulares e nunca respeitando estas regras básicas sobre a verdade que é Jesus e da própria Bíblia. Eu me chamo Heraldo Santos, e você está no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica. Sejam todos bem-vindos a este canal. Capítulo 1. O álibi de Paulo e o silêncio dos fatos, a fraude de 1 Coríntios 15, versículo 4. Tema: a investigação sobre a ressurreição de Jesus focada na testemunha ocular oculta, Paulo de Tarso. A prova de que, por ser um fariseu adulto criado em Jerusalém, Paulo estava obrigatoriamente presente na Páscoa da crucificação. O questionamento letal: por que Paulo afirma em 1 Coríntios 15, versículo 4 que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, em vez de citar os fatos grandiosos e públicos que ele mesmo deveria ter presenciado? O texto problemático e a lei da Páscoa. O cristianismo não se sustenta no fato de Jesus ter apenas existido, pois nós também existimos. A chave mestra do sistema é a ressurreição corporal. Mas quando você coloca o texto no nosso inquérito, a história não fecha. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Paulo escreve o seguinte: e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. Preste muita atenção no que vem agora, segundo as Escrituras. Aqui está o problema que o sistema quer esconder de você. Por qual razão o maior apóstolo do cristianismo falou da ressurreição de Jesus segundo as Escrituras e não segundo os fatos? Lembre-se, os evangelhos narram que no ato da morte de Jesus, houve trevas sobre a terra, o véu rasgou, terremotos aconteceram e ocorreu tudo durante a maior festa judaica, a Páscoa. E sabe quem era obrigado pela lei a estar em Jerusalém nessa mesma festa da Páscoa? Paulo. Vá para Êxodo 23, 14, 17. A lei exige,
3 vezes no ano me celebrareis festa. Todos os teus varões aparecerão diante do Senhor Deus. Para um judeu, e principalmente para um fariseu devoto da lei, era obrigatório viajar para Jerusalém. E a principal dessas 3 festas, a maior de todas elas, é a Páscoa. Onde Jesus morreu? Em Jerusalém, na Páscoa. Quem teria que estar lá obrigatoriamente? Paulo. A biografia do fariseu de Jerusalém. Ah, Heraldo, mas talvez Paulo morasse longe ou fosse uma criança na época. Coloque os fatos na balança. O que os historiadores e a própria Bíblia dizem sobre a idade e a residência de Paulo? Os especialistas apontam que Paulo nasceu entre 5 a.C. e 5 depois de Cristo. Ou seja, no ano da morte de Jesus, Paulo era um homem feito, com aproximadamente 30 anos de idade. Ele não era um menino. Mas ele morava em Tarso, certo? Errado. A própria Bíblia te desmente. Leia a defesa de Paulo em Atos 22 versículos 3. Sou judeu, nascido em Tarso, mas criado nesta cidade Jerusalém, aos pés de Gamaliel. A palavra é criado. Paulo foi para Jerusalém ainda criança, aos 13 anos de idade, para estudar com o maior rabino da época. Em Atos 26 versículos 4, ele repete: a minha vida desde a mocidade, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. E qual era a profissão de fé dele? Ele diz em Filipenses 3 versículos 5, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. E em Atos 23 versículo 6, eu sou fariseu, e filho de fariseu. Então, nós temos um fariseu fanático, adulto, morando em Jerusalém desde criança, debaixo dos ensinos de Gamaliel. Ele conhecia cada beco daquela cidade. A colisão histórica e o silêncio inexplicável. Conecte os pontos e veja a narrativa evangélica colapsar. O Evangelho de João relata 3 episódios da festa da Páscoa em Jerusalém. Em João 2 versículo 13, Jesus sobe à Páscoa e expulsa os vendilhões do templo. Um evento de proporções gigantescas. Como Paulo, um fariseu adulto que vivia no templo, nada soube desse feito. Em João 11 versículo 55, próximo da última Páscoa, o texto diz: ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Se Paulo era um fariseu, filho de fariseu, zeloso e instruído por Gamaliel, essa ordem passou pelas mãos dele. Se Paulo esteve na mesma Jerusalém, respirou o mesmo ar da Páscoa, recebeu a ordem do farisaísmo e conviveu com o epicentro do terremoto da morte de Cristo, por que ele precisou escrever aos Coríntios que a ressurreição aconteceu, segundo as Escrituras? Se o evento foi real e grandioso, com o céu escurecendo e tudo mais, Paulo deveria ter dito: ele ressuscitou, e eu mesmo vi os fenômenos em Jerusalém. Mas Paulo apela para textos sagrados antigos, não para a história que estava acontecendo no quintal de sua própria casa. A crença antes do fato. A verdade é brutal, mas a verdade liberta. A ideia da ressurreição dos mortos não foi trazida por Jesus. Como Paulo relata em Atos 23 versículo 6, a ressurreição já era uma doutrina padrão dos fariseus antes mesmo do cristianismo surgir. O que nós temos em 1 Coríntios 15 não é o relato de uma testemunha ocular de fatos astronômicos e biológicos que pararam Jerusalém. O que temos é um homem que pegou a crença farisaica na ressurreição e a justificou através da leitura forçada das escrituras hebraicas. Se os grandes fenômenos da cruz tivessem ocorrido, Paulo, o fariseu que morava em Jerusalém e que perseguia a seita, teria tropeçado neles. O silêncio dos fatos na carta de Paulo expõe que as narrativas cinematográficas dos evangelhos foram inventadas décadas depois. A Bíblia continua em teste. O álibi de Paulo demoliu o túmulo vazio. Eu sou Heraldo Santos. E este foi mais um inquérito e até o próximo episódio. Aqui no canal não buscamos agradar ou ofender. Buscamos entender os fatos, questionar os mitos e abrir espaço para o pensamento crítico. Esse canal não te dá certezas, ele apenas te ajuda a fazer as perguntas certas. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para mais reflexões críticas das narrativas da Bíblia.
Eu me chamo Heraldo Santos, obrigado por assistir mais um vídeo no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica. E você, vai continuar defendendo a teologia ou tem coragem de buscar a história? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo e até o próximo episódio.